Fala pessoal do canal Agendado, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Trilha do Sucesso, onde vocês vão conhecer um pouco da vivência de representantes e homens de vendas que têm a sua vida trilhada com muito sucesso e com muitas expectativas de crescimento ainda. Mas antes da gente começar mais um episódio na Trilha do Sucesso, você que está assistindo o nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo. E deixa um comentário, a gente quer realmente saber o que você está pensando sobre o conteúdo que a gente está entregando aqui. Deixe suas dúvidas, sugestões, para a gente poder estar sempre acompanhando o que vocês estão pensando e tá fazendo o nosso canal crescer cada dia mais. E esse episódio, ele é patrocinado pelas Lojas Atlânticos, onde as melhores marcas navegam com você, e pelo Estúdio Impulse. Impulse Rec, é isso aí. Os caras que mandam bem pra caramba na edição de vídeo, gravação de vídeo e áudio, hein? Top de linha. Hoje vocês vão ter acesso a diferentes conteúdos, mas guardem bastante as dicas. Vocês vão ver que com essas dicas de hoje vocês vão romper muitos desafios e vão descobrir quase todos os segredos aí da trilha de vendas. Agradeço hoje a participação do Pimentinha, do Renan, para quem não sabe, meu pai e meu irmão, que independente do grau familiar tem muito a contar e muita experiência para poder contribuir com a gente aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. Tô percebendo um certo nepotismo aqui. É um pouquinho de nepotismo, né? Não é a a participação da família tem que ser completa. Não, mas muito obrigado pela presença de vocês. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com vocês também. Agradecemos pelo convite. E tudo mais. É isso aí. Vamos fazer as perguntas aí, dividindo aí por partes, né? Vamos primeiro pelos mais idosos ou os mais experientes. Mais experientes é melhor, né? Conta um pouquinho pra gente aí de uma forma breve, como que você começou com vendas, qual que foi a sua primeira experiência e um pouco do que você faz hoje. A minha primeira experiência com vendas, né? Ela foi um pouco lá atrás, um convite feito, que eu tinha carreira no banco, né? E uma pessoa chegou e falou para mim assim, olha, um dia lá na frente, se o banco te mandar embora, você não tem profissão. Tem uma profissão que ninguém tire de você. Né? E eu optei por vendas e cá estou até hoje, tá? Primeiro foi mercado balcão, né? A loja de varejo, balconista, tudo mais. Depois fui a promotor de vendas, trilhei carreira, chegando a representante no ano de 92. 92. Isso, foi onde a gente iniciou, né? Também não foi como representante principal, eu passei por um quesito que na época, hoje não se usa mais, né? Mas na época a gente usava muito, que era o preposto, e depois passei a ser representante principal e onde eu tô até hoje, aí, trilhado esse caminho aí. Preposto, para quem não acompanhou em alguns outros vídeos que a gente lançou aí, é o representante que ele é vendedor de um representante, de um escritório de representação ou de alguma licença de marca, tá bom? E você, Rê, conta um pouco pra gente de como que você começou e o que você está fazendo hoje. Eu já tenho uma história um pouco diferente dos meus familiares, que praticamente todo mundo da família por parte do pai, né, que é homem, praticamente atua nesse ramo de vendas. Pra falar a verdade, ele é minha testemunha que eu nunca quis ser vendedor. Eu lembro quando eu era pequeno, que eu ia com ele nas lojas, ficava se humilhando pra conseguir vender, pô, caramba. Ele ficou tanto tempo da vida, estudou tanto pra isso, mas a vida prega peças, né? A questão foi que você já tá numa família que é de vários vendedores, você vê que a parte masculina aí é praticamente... É 8, né? 8, né? 8 vendedores nessa família. Cara, então você achou, assim, o seu lugar... No mercado, junto com o sobrenome da sua família. Eu acho que é um lance que surgiu mais como uma oportunidade também, profissional naquele momento também, mas foi justamente por essa questão mesmo de não conseguir o contrato CLT na época. Porque sempre que eu fazia as entrevistas, quando eu ia pra parte final, então, mas quantos anos você tem? Pô, eu tenho 17, ainda não peguei a reservista do exército, então por lei a gente não pode contratar. Então eu só tinha algumas oportunidades para menor aprendiz, que o salário era bem baixo. E aí depois esse lance, né? Hoje em dia tá um pouco mais criterioso, mas antigamente era um pouco informal esse lance de representante. Aí eu decidi optar com uma oportunidade que surgiu na época que a empresa que meu pai trabalhava, que era o Par do Brasil. Apareceu uma oportunidade para trabalhar na linha da Adidas de confecção. E ali eu ingressei, tomei gosto pela coisa e
Cá estou até hoje. Mas, pai, quando você começou ali em 92, como você falou, como que você vê essa relação dos desafios ali? Como que foi os desafios para você? Para quem pertenceu a essa data, porque o ano 2000, ele vinha dos anos 90 até os anos 2000, não se falava em outra coisa, né, nos primórdios do bug, né? O que ia acontecer na virada do milênio. Então, na época, você falava, não, vai haver grandes mudanças, e realmente ocorreram, mas o representante daquela época, ele era aquele cara ainda, a gente falava, né, o antigão, hoje a gente já chama de dinossauro, que era aquele cara que ele tomava o não com a mala na mão. Era uma brincadeira que a gente fazia. Você ia no cliente, você entrava com as malas. Mais uma frase, né, pro canal, né? né? Tomava o não com a mala na mão, né? Esse é o lema, e eu uso até hoje, né? Eu não tirei muito isso daí. Porque quando você ia fazer um trabalho, era te determinado um X setor, você parava o carro e você ia a pé. Não tinha esse negócio de ficar estacionando, você ia procurar. Então, você jogava a mala nas costas, junto com a pastinha aqui na mão, e você entrava nessa loja. Está interessado nessa marca? Eu vendo, não quero. Quero. Volta tal dia. Então, era um outro tipo de serviço. Para quem já tinha mais um setor mais na mão, como a gente fala, ele tinha a velha agenda mesmo, tá? Onde ele marcava, 4 a 5 clientes no dia. O que acontecia naquela época, né? Você visitava. Essas 5 visitas ou 6 visitas do dia, você iria fazer isso. E disso daí sempre algum desses clientes iam comprar. A gente tinha uma máxima, né? Na época era 5 por 1. Mas acabava acontecendo, às vezes, 5 por 3, 5 por 5. Explica pro pessoal que tá atendendo a gente aí. É assim, você 5 por 1, 5 visita, 1 pedido. Tá? Essa era a primeira máxima. Então, o mínimo teu era 5 visitas. 1 pedido era certo. Só que, dependendo o dia, você fazia 5 visitas e 5 pedidos. E o dia? Tinha dia que fazia 5-0? Você fazia só visita e não... Acontecia também, mas era bem menos. Bem mais raro. A proporção de não acontecer nada, cara, era 8 por 2, ou seja, 80% você ia vender. É um Pareto. É Pareto. Tá? Então, você conseguia, de uma certa forma, fazer esse dia. Sempre o dia era bom, não era ruim, não. Muito bom. E para você, quando você começou, o que você mais viu de desafios? Você fala, putz, isso aqui... Eu imaginei que era voltar só de sexta-feira, voltar também de sexta-feira, mas o que você pensou, que você falou assim, puta, isso aqui vai ser bem desafiador para mim aqui no começo? Para falar a verdade, quando eu tava para tomar a iniciativa de pegar ou ingressar como menor aprendiz ou mesmo entrar no ramo, que eu tinha todo um incentivo por parte da minha família, foi quando eu fui em uma edição da Coromodas. E aí eu tava andando lá e meu pai simplesmente parou um cara assim que era amigo dele e falou, ele quer entrar no ramo de vendas, o que você acha? Aí o cara olhou pra mim e falou assim, cara, eu vou te falar a verdade, é estressante, lidar com pessoas é um saco, você nunca mais vai ter uma noite de sono porque você vai ter todo dia um motivo pra se estressar. Mas no final você vai amar tudo isso. Aí eu pensei, não sei se o cara tá me incentivando a entrar no ramo ou pra mim sair fora, né? Mas no final não é que é verdade, cara. Realmente é um negócio assim incrível que parece que tá no nosso sangue como família e é um negócio que a gente vai cada dia aprendendo um pouco e vai se desenvolvendo cada vez mais. A minha maior dificuldade é que com 17 anos a gente acha que a gente sabe muito, mas a gente não sabe praticamente nada. E ainda sem uma experiência profissional ainda, apenas com aprendizados familiares, não é a mesma coisa quando a gente está na prática. E pelo fato de eu ser muito novo, muitas vezes quando eu estava nas lojas, assim, com a minha mochilinha, assim, com o meu tablet, todo mundo pegava e falava, a gente não tá contratando ninguém, não. Aí eu, não, mas eu sou representante. Aí todo mundo já olhava, nossa, mas nessa idade, isso aí deve ser filho do dono da empresa ou realmente é alguém diferenciado, que literalmente até hoje todo mundo fala que não vê quase gente da minha idade sendo vendedor. Fala pra nós, qual que é a sua idade hoje? Eu sei que eu aparento ter bem mais pelo meu cavanhaque, mas eu tenho 24 anos. Ele tem 24 anos, tá desde os 17 anos trabalhando com vendas. São 6 anos aí de trabalho. 2016. Eu comecei em 2016, praticamente em janeiro de 2016.
pensei em sair várias vezes do ramo, mas parece ter alguma coisa que mantém a gente atado nesse negócio que a gente não consegue ficar longe. Eu já vi que esse daí não sai mais. Não sai. Eu acho que vendas é uma coisa que ele falou, assim. O que diferencia o vendedor dos demais profissionais da área é que ele ama tudo que tem de desafio, ele ama tudo que tem de dificuldade, ele ama todas as pedrinhas que tem no caminho até chegar no sucesso, sabe? Às vezes você vê em algumas outras áreas as pessoas que procuram driblar, e a gente gosta de passar pelas dificuldades, entendeu? Obviamente que a gente não quer passar, ninguém quer passar, né? Ninguém é masoquista ao ponto de querer sentir tanta dificuldade ou tanta dor. Mas a gente gosta de fazer isso, então é uma coisa que diferencia, né? Mas é para isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui para mostrar para as pessoas que estão assistindo a gente que na trilha do sucesso em vendas não é só para aquela pessoa que quer trabalhar exclusivamente com vendas. É para qualquer pessoa que queira se dedicar à arte de vender, porque todo mundo tem que ser um pouco vendedor na vida, independente da profissão que tenha. E é um negócio assim que todo mundo pensa que para ser vendedor tem que ser extrovertido, né? Como se fosse obrigatoriamente você falar pra caramba e saber lidar assim com o gingado nas palavras e na forma de se apresentar às pessoas. Mas eu era muito introvertido. E Mas foi só você- realmente agora com a você- experiência. Mas é somente com a O experiência. nome disso é a força da necessidade. É a força Quando da a gente necessidade. precisa vender, mas principalmente o que mais me motivou é justamente aquele negócio. Quanto mais você faz, mais você se esforça, mais você ganha e o céu não tem limite. Então, quanto mais você se dedicar, lógico que não é sempre que funciona assim na prática, né? Mas eu achei interessante, quanto mais a gente se dedicava, mais a gente ganhava, mais você ganhava um aprendizado profissional, dinheiro, reconhecimento no mercado. Então, um negócio que realmente, como não tinha praticamente um limite, pelo tanto que a gente podia produzir, foi o que me deu uma motivação para continuar seguindo até hoje. Caramba, Pimentinha, você tá de parabéns, hein? A situação, muito obrigado. Graças a Deus eu tenho, né? Para quem for ver, a grata satisfação, né? Que poucos têm de ter meus filhos, né? No mesmo caminho que eu, né? Então, eu sempre desejei muita sorte, muito sucesso para eles, o que eu pude fazer lá atrás, né? Eu sempre acreditei que não existe técnica de vendas muitas vezes, né? A melhor técnica de venda que tem é a tua. Porque é você que vai estar lá na frente do cliente, não você eu. O dia que eu estiver do teu lado, beleza, você vai olhar para mim e vai perguntar, eu tô indo certo? Mas e a hora que eu não estiver do seu lado, né? Então, assim, eu tive a grata satisfação, tanto o Denis, que foi uma surpresa, né? Vou contar aqui algumas passagens aqui. Lá vem. Ele queria... ele queria... Essa é a parte que O que você mais temia? Agora eu que vi- tá agora eu tem vi- duas. agora eu se Tem duas. consagra. Agora se consagra. Tem duas, né? A primeira é que ele queria ser professor, né? Dava aula. Não, mas eu vou dar aula, eu vou ganhar por aula. Eu olhei pra ele e falei, meu filho, sério, mano, você vai... Vem cá. Vou te mostrar um negócio que é diferente. Mas era Você não estudioso, tem- inteligente, não, dedicado. Pô. estudava, né? Aquela coisa, pegava ônibus. Passou por esse caminho, que é legal. Uhum. Mas, assim, o objetivo dele, pelo meu conhecimento, né? Aquela negócio de ser pai, você consegue ler filho. Né? Um negócio muito legal. E toda pessoa, eu sempre brinco que toda pessoa, tá? Ele é um livro. Você tem que saber só estudar e entender. Então, eu sempre entendi que ele era um cara que, mais do que querer ser professor. Para com isso. Professor ganha, né, um certo tipo. Para nós, como o Renan sempre frisa bem, vendedor não tem limite de ganho. Quem faz seu ganho é você. Tá? Dá para chegar sexta-feira? Dá para chegar fácil. Meio-dia. Agora, você tem que chegar lá com a sensação de que tá tudo certo. Com a Você meta fez batida. Tudo ok. Meta batida. Então, assim, aí quando eu trouxe ele, levei ele em cliente, falei, filho, a vida é assim. Não é melhor que você, né? Eu sei que a profissão é de muito respeito, mas não é para você. Preso, não é sua. Você gosta de falar, você gosta de pessoas. E quem gosta de pessoas não vai conseguir ficar dentro de uma sala de aula falando aquilo lá. É outra dinâmica. Tem pessoas que adoram isso. Uhum. E foi aonde ele olhou para isso daí, tivemos oportunidade, né, de primeiramente colocar ele numa empresa que abriu as portas para ele. Sim. E aí ele andou. Aí ele foi embora, né? Mas a experiência engraçada que você pode ouvir. Por favor. Eu pedi para ele atender. Calhou de marcar, né? Ele está na mesma empresa que eu. E eu falei para ele, olha, calhou 2 horários, cara. Fala o seguinte, eu vou atender esse
pega esse mostruário e atende. Você vai chegar lá, só abrir, ele já sabe vamos o que deixar que é. bem claro que eu tinha uma semana, tá? Então Aí ele vamos- falou, deixa vamos que eu vou. bem claro isso, né? Deixa que eu vou conseguir. Eu falei, eu não duvido, né? E ele foi 17 lá, anos e uma semana. né? chegou lá, né? E eu, na época, a gente fazia um trabalho, né? Que eu faço de ação social, igreja e tudo mais, na paróquia San Genaro, na Moca, lá na época, né? Famosa até pela sua festa. E ele chegou lá para atender. O cara colocou as camisas, fez certinho. Aí veio o cara, comprava, um tiozinho, olhou, catou a camiseta e falou, nossa, essa camisa aqui, realmente, né? Ela parece, inclusive, né, da San Genaro. E San Genaro era uma outra marca de camisa. Concorrente. Concorrente, Nunca nem é tinha o- ouvido falar, pô. Aí o Denis olhou e falou, não, meu pai participa da igreja de San Genaro, realmente. Começou bem. Como eu posso falar isso aí? Eu saí com o pedido, hein, cara? Eu comecei errado, eu saí com o pedido, viu? Olha, mais uma vez, obrigado. O importante Obrigado. no final das contas é sair com o pedido, né? Custa o que custar. Eu vou te, eu vou te pedido. falar, eu achei que até hoje eu tinha ouvido todas as histórias dele, mas essa ele nunca Não, contou, lógico que cara. não. Não, Essa ele nunca contou. Tem. Sempre tem, mas a gente faz o possível pra poder ocultar as histórias, entendeu? Mas é uma história gostosa, mas que levou ele, ou seja, ele se virou, ele marcou, ele saiu de lá com o pedido na mão, isso era tudo que Era tudo que interessava importava, pra gente. né? Tem mais, mas dá pra contar outra vez. Tem que gravar um podcast do Inteligência Limitada, que é 6 horas. Aí você vai rir muito. entendeu? Tem uma outra história Não, dele mas que é Pimentinha, fantástica. Pimentinha, você volta com a gente. É. Você volta. Não, Por favor. a outra história é bem mais interessante Por favor, também. Você vai ver. só. volta. Mas aí eu faço um gancho da história, né? E aí a gente sempre fica com essa coisa. Meu pai, como falou, me introduziu no mercado, introduziu o Renan no mercado. A gente teve essa sorte, eu chamo de sorte, porque para mim a sorte sem trabalho ela não existe, ela não é uma sorte, ela é um acaso. Então a sorte para a gente foi ter uma pessoa do ramo, no caso o pai, que poderia proporcionar isso a gente, mas isso não coloca a gente, nem eu, nem o Renan, e nenhum outro membro da família, numa posição de destaque ou numa posição maior do que as dos demais. Já escutei de muita gente quando eu comecei na rua, inclusive, falar, mas é pelo pai, é pelo tio, é pelo primo. Em todo ramo, a gente precisa de contato. Isso é uma das coisas que a gente mais fala no canal, as dicas que eu mais dou, que é a importância do network. Ter esse network de uma forma parentesca é bom, mas ela também te proporciona um nível de responsabilidade muito grande. Porque é o nome da família. Exato, que outros não dão. Então, assim, o que muitas vezes as pessoas colocam isso como um destaque, ou colocam isso como uma forma privilegiada, tem que ter balança, tem que ter uma balança, tem que ser pesada. A gente sempre teve uma responsabilidade muito grande. Meu pai, pelas contas que a gente falou em 9,2, são 31 anos como vendedor, 31 anos representando algo e alguém e ele, entende? Então, a gente que vem depois, eu com 13 anos de mercado, o Renan com 5, 6, 7. a gente tem essa responsabilidade, assim como outros na família têm, assim como outras pessoas indicadas têm. Se eu indico você, que não é um membro familiar, vamos pegar um exemplo hipotético, se eu indico você a um ramo, eu tenho que ter a certeza de que você vai dar certo naquilo ali, ou eu tenho que ter a certeza de que você é responsável o suficiente para sustentar a minha indicação. Então, acho que é isso que as pessoas às vezes ficam aguardando, elas ficam esperando a oportunidade chegar, e ela não vai atrás da oportunidade. Então, não tem sorte para esse tipo de pessoa que não vai atrás da oportunidade, ela precisa ir, né? Em todas as organizações que você tem de trabalho, existe algumas funções que são por apadrinhamento. Sim. Você precisa da indicação de alguém forte lá dentro e você precisa honrar o nome dessa pessoa. Sim. Então, quando você é apadrinhado de uma pessoa importante, você faz de tudo, você dá o sangue e você honra o nome daquela pessoa que te apadrinhou. Exatamente. Eu tenho um exemplo para contar sobre isso, que quando eu estava iniciando também, na época meu pai trabalhava na Nike pela divisão da Alpar do Brasil, e aí ele também tinha um outro compromisso no dia, e a gente estava expondo um showroom, que
os representantes se unem em um determinado local e a gente faz a exposição das marcas, dos parceiros ali, para os clientes poderem, né, ter um acesso mais próximo, né, a vários representantes simultaneamente, alguns amigos também. E eu fiquei ali, expondo a marca pro meu pai sozinho. Só que, como eu disse no começo, eu era muito introvertido. Então, via o pessoal olhava pra mim, meio que tipo, mas quem é esse moleque? O que esse moleque tá fazendo aqui? Mas aí teve um dia que pra mim foi um dia que realmente me deu estralo mesmo. Eu não lembro exatamente quem que era. Mas é um cara, assim, com bastante tempo de mercado, que tem uma pequena rede de lojas, se assim podemos dizer. Ele simplesmente pegou um calçado assim, aí ele levantou, aí ele fez algumas perguntas assim sobre alguns produtos que eu respondi. Falou, garoto, isso aqui não serve pra você não. Vai embora, faz outra coisa. Aí eu peguei assim, pensei, poxa, mas tudo que ele me perguntou eu soube responder. Por que eu não poderia me adequar àquilo? Por que eu deveria desistir daquilo? Aí no começo eu fiquei assim, bravo de verdade. Mas depois eu falei, não, eu acho que esse cara tá errado. Então talvez eu tenho que buscar mais informação pra mim estar melhor profissionalmente, pra mim poder estar preparado para esse tipo de situação em outras ocasiões também. Aí depois disso eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a estudar mais sobre esse ramo de vendas e isso foi um divisor de águas profissionalmente para mim. Muito bom. Agora me fala aí, pai, você que viveu, como você falou, né, o bug do milênio, você viveu essa parte antes, né? Tendo em vista toda a tua experiência e tendo em vista o mercado econômico do que a gente está vivendo, aonde você acha que a função vendedor vai estar no futuro? O que você acha que o vendedor vai ser no futuro? Veja bem, hoje é lógico, a tecnologia, né, ela está substituindo, tá, e muito, mas pela minha crença, né, eu acredito que ainda por mais que exista a máquina não vai substituir o aperto de mão em muitos dos casos, tá? Tem lá a marca, ele entra, ele faz, mas tem certas coisas que é o profissional que tem que chegar lá. Certo. Tá? Lógico, eu não sei, né, daqui a 20 anos como vai ser. Mas pelos próximos 10 a 15 anos, ainda a função vai estar muito forte. E como fala, na trilha do sucesso em vendas, eu sempre falo o seguinte, você tem que buscar. Não adianta, não vai vir para você se você ficar lá, eu gostaria de ser, eu gostaria de... Não, você gostaria de ser? Legal, eu também. Mas para chegar, para ser, eu sempre falei uma coisa em liderança de vendas, tá? Você ser o primeiro colocado de vendas na sua empresa, isso não é difícil. Estabelece a meta, vai, parte e bate. Cheguei. Uma situação. Se manter. É a parte mais difícil. Aí já começa a complicar a coisa. Porque um ano é diferente do outro. É muito diferente. Tem ano que a gente vai falar, não vai acontecer, acontece. O outro você vai lá e fala, não, aconteceu, vai acontecer, não acontece. Tá aí nós com um ano de 23 na mão aí, completamente atípico. Se olhasse essa época no ano passado, a economia girava com outra potencialidade. Então você acha que, por mais que a gente evolua de uma forma tecnológica, não vai ser nunca substituído a presença do representante, a presença do vendedor, o impacto e o posicionamento que o vendedor tem? Porque existe uma coisa hoje que está muito forte numa negociação, tá? O preço é determinante, o produto é determinante, a condição, tudo comercial mas uma coisa que está muito forte, a gente vem conversando muito, o Renan, que tá mais... chama-se segurança. Isso está muito forte hoje, tá? De quem eu estou comprando? É a segurança que só o vendedor passa. E aí o vendedor é o cara que vai chegar e vai falar, olha, tuas dúvidas são essa. Então eu estou aqui. E eu falo em nome dessa empresa. Porque a gente sempre brinca, né? O papel aceita. São os 3 Ds da venda, né? Produto, entendeu? Vendedor e a empresa por trás. Então, assim, quem é essa empresa? Como é que é? Porque hoje, muitas vezes, né, tem empresa aí de grande porte que você entra lá, digitou, sai pedido tal. Te deu um problema. Com quem você fala? A pior coisa é você ter que resolver um problema com a máquina. Com a máquina. Não resolve. Então, a gente levanta a mãozinha e eu tô aqui.
E isso gera essa... né? Eu estava conversando com ele ali fora, ali agora. Foi atender hoje ainda, inclusive, um cliente. E o maior ressentimento que o cara tem, ressentimento mesmo, eu senti isso nele. Aham. Tanto é que não se falamos de negócio, no fim das contas. Procurei dar atenção ao sentimento dele. E o maior sentimento dele é porque o pessoal não vai visitar a loja. E é um baita cliente, 3 grandes lojas. E qualquer... Ele falou assim, o pessoal só fica me mandando. Só Eu tenho um mensagem. problema na minha visão, ele falou. Não dá para ficar olhando. E aí, Renan, você que é da nova geração, como que você acha que os vendedores da nova geração estão se portando no mercado? Olha, vou dar um exemplo por mim mesmo, né? Que a teoria soa, né, como tudo bonito, mas na prática é um pouco diferente. Quando eu comecei a ingressar, todo mundo ficava espantado com um garoto pequeno, né? De estatura, uma cara assim de quem tinha acabado de sair da barriga da mãe. E eu pensava, o que eu vou fazer para me diferenciar, para me conseguir ganhar credibilidade? Porque isso é um fator determinante hoje quando a gente trata com os clientes, que é quando ele fala quem vai vir aqui te atender. Porque uma vez que você tem uma credibilidade no mercado, você pode vender o que for, mas pelo menos o cara te recebe. Ele pode não comprar, mas ele pelo menos te recebe. Que Porque é a segurança. ele pode ter a segurança que é o seguinte, se esse cara tá com parceria com essa empresa, então ele tem uma credibilidade para oferecer um bom serviço e um bom produto também. Então eu comecei a fazer coisas básicas, como por exemplo, você tem algum defeito? E pode parecer algo... Defeito da simples. pessoa não, defeito do produto, defeito, não, hein? mas defeito de produto. E é impressionante porque, nossa, mas eu tenho, mas ninguém nunca falou que dava pra resolver. E aí eu fui pegando esses pequenos detalhes assim e eu fui conquistando a confiança do pessoal. Então era algo simples que eu comecei a me diferenciar de alguns colegas profissionais também. E com o passar do tempo, essa confiança, quando eu tive troca de empresas também, isso se manteve. Porque mesmo fazendo essa migração, o pessoal fala, mas você vai continuar fazendo esse mesmo serviço agora também? Com certeza. E isso serviu também para inspirar outros representantes que começaram a ingressar na empresa que eu trabalhei e outros que queriam entrar no ramo também. Não são muitos, mas eu vejo que a forma para conseguir ganhar cada vez mais credibilidade, conseguir desenvolver no futuro, é se aperfeiçoando, porque hoje em dia as ferramentas que nós temos de tecnologia quebram um galho que pouparia dias de serviço, por exemplo, antigamente, principalmente na questão de locomoção, que está ficando cada vez mais cara, então a tecnologia veio aí para nos agregar isso. E vejo que o vendedor, representante ou qualquer coisa que abranja essas características, ele não pode ser só um vendedor. Ele tem que ser também jornalista, psicólogo, tem que saber tudo que está acontecendo no Big Brother, as tendências de moda, ele tem que estar sabendo de tudo. Porque uma das características principais que tem que desenvolver é saber lidar em qualquer ocasião. E por mais que tenha esse quesito profissional e tudo mais, mas as pessoas gostam de ter uma relação umas com as outras na hora de dialogar. E uma vez que você tem essa confiança de saber tudo o que está acontecendo, você se familiarizar, já é um passo importante para você depois chegar para a parte da negociação. Que meu pai fala uma coisa que eu levo para mim até hoje, que é: você tem que ter meia hora de conversa para 5 minutos de negociação. Porque uma vez que você já fez o seu pé de meia ali, para desenvolver o resto, fica bem mais fácil. Venda a gente sempre brinca, né? 10 minutos de conversa, 2 negócios, sai da frente do cliente, antes que ele desista, cancela. Ou muda de ideia. Fechou o pedido? Valeu, meu amigo, tchau, obrigado. Conversa antes. Pergunta se ele tá bem antes. Porque depois que deu o pedido, vaza. A gente vai caminhando pro final. No final, a gente sempre faz uma série de perguntas que a gente quer escutar da pessoa de uma forma, do fundo do coração dela, o que ela pensa. Eu vou perguntar para ambos. Para você, pai, o que é a palavra vender? Cara, relacionamento, velho. Relacionamento. Eu costumo dizer o seguinte: eu já começo meu dia negociando. Entendeu? E finalizo ele negociando. É assim que eu sou. E para você, Vê? Eu acho que é uma arte. Porque uma vez que você sabe vender, você pode negociar uma caneca, um imóvel ou um serviço. Isso não tem uma linha que praticamente te define exatamente o que você pode fazer. Então, é um negócio que uma vez que você sabe fazer com uma coisa, essa arte e esse dom você sabe fazer com qualquer outra. Para você, pai, o quão importante é o poder do atendimento ali do vendedor na hora que tu tá atendendo? Hoje, 90% esse índice eu acho ele muito alto, viu? Isso assim, né, que vai a público aí, vocês vão entender. 90% dos nossos problemas de venda hoje está no atendimento. Isso é muito alto. Isso deveria ser ao inverso, tá? Ele deveria ser 10% do problema, mas ele é 90%. O atendimento hoje
ele por partes de empresa, até eu vou falar de nós, profissionais, né? A gente fala muito nisso, por isso está aqui, isso que, né, o Denis eu acho muito forte nele, acho no Renan, em todos nós pimentas, tá? É isso, essa força de atender bem o cara. Não sair daquela sala de compra dele em momento nenhum, com dúvida nenhuma. Ele não pode. Eu tenho comigo isso. A partir do momento que eu saí daquela venda, não pode ter ficado nenhuma dúvida. Para isso não acontecer, você tem que ter realmente essa excelência ou atendimento. E para você, Rê, o que é o poder desse atendimento? Eu acho que é justa o que ele, complementando o que ele falou, que eu acho que as palavras fazem as minhas também, mas acho que é justamente você oferecer o suporte de todas as maneiras ao cliente também, porque esse é um fator determinante que falta em alguns colegas de trabalho mais profissionalismo e mais poder de decisão na hora de resolver os problemas também. Porque muitas vezes a empresa oferece certas diretrizes que ele segue ao pé da letra e muitas vezes isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do trabalho com o cliente. E muitas vezes essa falta de flexibilidade com os clientes acaba tendo uma perca na negociação ou mesmo com o próprio representante também. Bom. Agora eu vou pedir para vocês, como já é de costume de quem estiver acompanhando aí, eu sempre peço no final para vocês deixarem uma mensagem, darem uma dica. Vocês abram o coração aí e falem o que vocês falariam o que você falaria para um filho que está começando, mais um. Estude. Renan, pode finalizar você e eu... Não, por favor, a voz da experiência primeiro. Não. Cara, eu penso sempre o seguinte, de coração eu falo, eu amo o que eu faço. Uhum. E quando você ama o que você faz, a tendência de dar certo é 100%. Eu faço uma brincadeira muito assim, tá? Se hoje eu ganhasse um prêmio de loteria, tá? No valor de 1 milhão, eu paro de trabalhar ou eu continuo a trabalhar com a empresa? Ou com o meu trabalho? Eu sou honesto para você. Eu pegaria 1 milhão, mas eu não deixo de fazer o que eu faço. Mas nem eu gosto. Pretendo, os últimos... Eu sempre brinco, tomara a Deus que... Né, meu último dia seja vendendo. Então, assim, venda, amar aquilo que você faz. E fala com o cliente. E fala a verdade. Não importa se ela doer para mim, para o cliente. Só tem que ser verdade. Dá essa segurança. Porque aí tudo vai. Vendas é maravilhoso trabalhar. Estou nisso daí há muitos anos, já posso falar assim. E todo o carinho, a minha dedicação, ela é igual desde o primeiro dia que eu comecei até hoje. Eu saio para trabalhar disposto, com coragem, com cada desafio que eu tenho no meu dia a dia. É o poder da perseverança. E você, Renan? Eu acho que nenhuma mãe, quando vê o seu filho pequeno, fala, nossa, eu quero que ele seja vendedor, né? Praticamente é uma profissão muito difícil que alguém de nascença já quer se dedicar a fazer. Praticamente, alguns colegas de trabalho, alguns que eu vi entrar no ramo, praticamente se tornaram por alguma ocasião ou por alguma oportunidade. Mas uma vez que você entra nisso, o maior fator que diferencia a gente das demais profissões é justamente saber lidar em qualquer situação e justamente manter essa perseverança e essa resiliência para conseguir conquistar ainda mais. Porque uma vez que você vê que você consegue fazer e você vê que dá resultado, isso vai te motivando e assim por diante você vai se desenvolvendo a cada vez mais. Eu vejo no meu caso que o que praticamente meio que me ajudou nesse meio do caminho também é justamente ter o inglês, ter um pouco mais de conhecimento sobre didática, sobre os meios digitais também, porque as demandas de mercado estão levando muito a isso. E alguns colegas de trabalho estão deixando isso passar de lado. Então, uma vez que você se prepara para o futuro, você sabe lidar muito mais fácil, né, com as tendências que estão por vir. Então, a dica dele é estudem. Estudem e não deixem de estudar nunca. É isso aí, galera. E tem uma inversão, né? Hoje ele é meu professor nessa área. Então, vamos lá, galera. A gente esteve aqui hoje, foi um show. Hoje foi um show, conteúdo de venda aqui com a família Pimenta. Tem história, tem resenha pra caramba. Nossa senhora, dava pra fazer 6 horas de programa aqui. Eu fico triste que aqui pelo menos eu não tenha conseguido tirar pelo menos um pedido. É isso aí, vocês tiveram acesso hoje a um conteúdo de venda que eu acredito que seja o do mais profunda sinceridade. Como o pai falou, fale sempre a verdade. Acho que essa é a grande dica do episódio de hoje, que a gente mantenha sempre
o vendedor com credibilidade, que é um dos gatilhos, o vendedor com segurança, como ele falou, que é um dos outros gatilhos. Hoje também vocês puderam ver um contraste bem bacana. A gente trouxe aqui, como eu falei, independente de ser membro familiar, a gente trouxe aqui uma visão de vendas antes dos anos 2000 e uma visão de venda pós anos 2000, que contribui bastante com você, vendedor que está assistindo a gente no canal, com diferentes pontos de vista do mesmo mercado, tá bom? É isso aí, a gente agradece hoje a presença do meu pai, Tamo Sr. junto, Ailson tamo Pimentinha, Pela oportunidade Pimentinha. também. o Renan, que tá aí o com a pessoal gente. deve estar se perguntando, né, por que Obrigado. Pimentinha? É porque eu tenho um irmão mais velho que eu e ele é grandão, né? E a gente costumava sempre brincar que ele roubava minha mamadeira quando era pequeno, minha mãe nunca viu. Então eu fiquei pequenininho e ele ficou grandão. Mas pimenta, né? Agora, Aí chegava aquele grandão e o pequenininho, 2 irmãos, pimentão, e esse é o Pimentinha e ficou Pimentinha. Agora olha no meu caso, tem 7 na minha frente. Então é pimenta, pimentinha, pimentão, pimentitinha. Como tava Já foi. todos usados, ficou Renan mesmo, porque já tava... É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido bastante o conteúdo. Muito obrigado pela participação de vocês também. Deixe, como o Marcos falou, o comentário. A gente quer conhecer vocês, a gente quer saber o que vocês estão pensando e o que vocês estão achando do nosso conteúdo. Se vocês querem saber mais informações sobre vendas, se vocês querem saber mais informações como ser um vendedor de sucesso, acesse aí no link que a gente está deixando na descrição do canal e conheça o método do controle absoluto. Para você, lojista, que precisa ter o controle das suas vendas, é uma excelente mentoria e consultoria. E para você, vendedor, que quer ser um vendedor de ponta e bater todas as metas, se inscreva no canal e acompanhe mais dicas, tá bom? E não se esqueça... Você está agendado. Valeu, muito Valeu, obrigado. pessoal, muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, um Muito abraço. obrigado. Muito bom. Até uma próxima.